Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. Hoje vocês verão o 9º capítulo do livro de Êxodo. Nessa passagem, vemos o Criador continuar enviando as pragas na terra do Egito, ao mesmo tempo em que preserva todo o povo de Israel. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Então disse o Senhor a Moisés: Vai à presença de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque se te recusares a deixá-los ir e os detiveres por força, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, haverá uma grande praga. E o Senhor separará o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor determinou um tempo certo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o gado do Egito morreu, mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas nenhum morrera. E o coração de Faraó foi endurecido, e ele não deixou o povo ir. E disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai para vós mãos cheias de cinzas do forno, e que Moisés as espalhe para o céu à vista de Faraó. E se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e furúnculos que arrebentarão em úlceras sobre o homem, e sobre o animal, em toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno, e puseram-se diante de Faraó. E Moisés as espalhou para o céu, e elas se tornaram em feridas que arrebentavam em úlceras sobre o homem e sobre o animal. E os magos não conseguiram ficar diante de Moisés por causa das feridas, pois a ferida estava sobre os magos e sobre todos os egípcios. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu como o Senhor havia dito a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e dize a ele: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão, para que eu fira a ti e a teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? Eis que amanhã a essa hora farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito, desde a sua fundação até agora. Por isso, envia agora, e ajunta o teu gado, e tudo o que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo, e não for trazido para casa, cairá o granizo, e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez seus servos e seu gado fugir para dentro das casas, e aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja granizo em toda a terra do Egito, sobre o homem, e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou trovão e granizo, e o fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Assim houve granizo e fogo misturado com granizo, muito grave, tal como não houve em toda a terra do Egito, desde que se tornou uma nação. E o granizo feriu em toda a terra do Egito tudo o que estava no campo, tanto homem como animal, e o granizo feriu toda a erva do campo e quebrou cada árvore do campo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam, não houve granizo. E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor, pois é o suficiente, para que não haja mais trovões fortes e granizo, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará, nem haverá mais granizo,
para que saibas que a terra é do Senhor. Mas quanto a ti e a teus servos, sei que não temereis o Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho estava enrolado, mas o trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. E Moisés saiu da presença de Faraó e de sua cidade, e estendeu suas mãos ao Senhor, e os trovões e o granizo cessaram, e a chuva não foi derramada sobre a terra. E quando Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos, e o coração de Faraó foi endurecido, e não deixou os filhos de Israel ir, como o Senhor havia dito por Moisés. Agradeço a você por assistir até o final e espero que estas palavras tenham contribuído com algo de bom para a sua vida. Peço por favor que clique no botão para se inscrever no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.